lá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula aqui com vocês. Vamos lá, Gabriela Novaes. Deu bom dia para nós aí, né? Mas é boa tarde, tô brincando. Gabriela. Tá certíssimo. Vamos focar aqui no nosso curso de Ética e Relações Interpessoais nessa disciplina. Vamos lá, meu diretor, vamos focar, vamos falar um pouquinho mais sobre este assunto de suma importância para vocês, meus amados. Vamos que vamos. Código de conduta, redes sociais. Opa, peraí. Assunto muito importante que fala sobre as redes sociais. A internet, gente, tem uma comunicação mais específica. Ela é necessário ter políticas claras em relação a esse veículo. Hoje, atualmente, há 3 preocupações, Gabriel Moura. 3 preocupações. Que veículos da empresa na internet, a página eletrônica da empresa e sua atuação em redes sociais e comunidade. A gente tem que tomar cuidado no que posta, no que diz, até os memes que se usam. Colaboradores na internet, porque os colaboradores não saem. Yumi, você nem imagina, minha querida, o tanto de gente nas empresas querendo mexer nas redes sociais. Ou coisa difícil. Algumas empresas aqui em Teresina, meus amados alunos, proíbem alguns funcionários usarem celular dentro da empresa. Eu já vi placas dentro da empresa colocando proibido o uso de celulares no ambiente de trabalho. Certo? É proibido. Professor, mas aconteceu um problema. Tal. Minha mãe tem que me ligar, não sei o que. Gente, tem que ligar para a empresa. Certo? A empresa geralmente deixa os nomes disponíveis. Certo? Então, o que mais bacana, o que é o mais legal são essas questões. Certo? O mais bacana. Então, meus amados alunos, nós temos que tomar bastante cuidado com essas questões. Certo? Com essas questões de ficar mexendo no celular dentro da empresa. Yumi. Gabriel, muita gente acaba ultrapassando os limites. Deu para entender? Então, meus queridos, nós temos essa importância. Os colaboradores na internet, quando se identificam com profissionais de determinada empresa, transmitem ideias e pensamentos que podem significar para leitores uma comunicação institucional ou transparecer uma postura coletiva. Professor, eu tenho uma rede social e essa rede social é aberta. As pessoas sabem que eu trabalho na empresa X, Y. E se eu cometer algum tipo de conduta antiético ou homofóbico ou algo do tipo, eu posso ser demitido por isso? Sim. Sim. Entendeu? Pode sim. Então, meus queridos, nós temos isso. Então, outros agentes da internet, muitas pessoas fazem considerações verdadeiras ou não sobre determinada empresa, exigindo uma postura institucional. Então, cuidado no que vocês postam. Existem as pegadas digitais, tá, meus amados alunos? Existem as pegadas digitais. Cuidado com as questões da pegada. Entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado com nossas pegadas digitais. A gente não pode, de maneira alguma, esquecer disso, das pegadas digitais.
É importante que essas pegadas digitais a gente saiba onde a gente está pisando. Na rede social, a gente acha que é terra sem lei. Meu amigo, não existe isso não. Entendeu? Não existe esse negócio de terra sem lei. Existe lei sim. Mais importante de tudo é essas questões. A gente tomar bastante cuidado no que diz, no que fala, no que escreve, no que posta. Certo? Eu sempre digo isso para vocês. Cuidado. Não cometa esse tipo de erros. Que esses erros podem ser gravíssimos, meus amados. Deu para entender? Tranquilo? Esse entendimento? Então, gente, internet, veja agora o que você está postando. Ah, professor, eu postei lá uma coisa que é homofóbica, uma coisa que é de uma coisa pesada de sei lá, me expondo, vendendo meu corpo, algo do tipo, sendo que você trabalha numa empresa. Cuidado. Cuidado, meus amados. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok? Então peço. Veja. Tá ok? Tranquilo? Conseguiram compreender, entender? Ou não, meus amados alunos? Vocês acham que podem tudo na internet? Ah, eu posso tudo se meu Instagram é fechado. Ah, tudo bem, aí sim. Instagram é fechado, tranquilo. Aí é fechado, aí é seu, é privado. Aí é mais tranquilo em relação a isso que eu estou falando. Agora é aberto, cuidado, aí é outro departamento. Certo, Gabriel Moura? Professor, código de conduta, outros membros da comunidade local, entidades governamentais, organizações não governamentais, que são ONGs, entidades religiosas. Certo? Então, gente, o código de conduta, ele reflete muito ao público externo. Todas essas comunidades aí, elas refletem. Por exemplo, aí eu tenho aí o time, né? O time do Ceará. Tem que ter o código de conduta. O Ceará lança o plano de sócio torcedor para moradores da comunidade do Carnal sem custo algum. O plano feito é para todas as idades, basta ser morador da comunidade Carnal. Ou seja, gente, o time do Carnal, camisa 2. Então, a comunidade, gente, eles trazem, certo, uma conduta para ajudar a comunidade local dentro dessa instituição que é próxima ao estádio, né, do pessoal do Ceará, certo? É bem interessante essas questões. Cada vez mais as entidades privadas, elas se comprometem no meio social em que vive, pois não é admissível que retire lucros das sociedades sem nenhuma contrapartida significante de responsabilidade social. Vocês estão vendo? Algumas empresas, elas fazem, certo? Elas têm uma conduta ética, respeitosa, que ajuda. Nada mais justo, gente, é ajudar. Ah, a pessoa é milionária, colocou o Instituto Duarte, certo? O Instituto Duarte para ajudar a comunidade carente. É justo. Instituto Neymar, certo? Para ajudar a entidade carente. Então, nós temos aí diversas entidades privadas que se comprometem com esse meio social, onde eles trazem uma conduta muito significante, certo? Que ajudam bastante. Pessoas, é tipo assim, o Gabriel chega assim para mim, professor, se eu ficar rico, Gabriel chegar para mim, se eu ficar rico, professor, eu vou colocar o Instituto Gabriel Moura, no qual eu vou oferecer cursos profissionalizantes, vou oferecer cursos, vou colocar uma escolinha de futebol,
para poder ajudar essa comunidade de alguma forma possível nesta empresa. Isso é bacana, gente. É bacana demais. Demais quando as empresas elas têm esse manual de ética e conduta do Ceará Esporte Clube, certo? Por um exemplo aí que foi colocado como... Aí na cidade de vocês existe alguma ONG que ajuda a comunidade geral? Tem, Gabriel, David, Yumi, Micaele, Lohane? Conte-me, se alguém aí na sua cidade, em Várzea Branca, tem uma ONGs ou empresas que têm um compromisso social, ajuda. A igreja, por exemplo, a igreja, né, de vocês, algo do tipo, ela tem esse papel social. Está começando agora, né? A Yumi colocou aí, né? Na cidade dela tem. Deixa eu ver quem mais. Só na cidade da Yumi, quem mais, meus queridos? Se chama BAV. Legal, legal. O que ela oferece, Yumi? Fala para mim. Quer dizer, compartilha conosco. Qual é o papel social que esta ONG, essa empresa, oferece aí para vocês? Que ela trouxe de bom, impactante aí para vocês. Como está começando agora, isso é interessante, tá, gente? O que a Yumi está colocando aqui para nós, certo? Então, tem, gente, empresas que fazem isso, tá? É de suma importância essas empresas, ela trazerem esse ajuda com cursos. Show de bola, Yumi. Show de bola. Isso eu fico muito feliz com essa ajuda. Então, o código de conduta, ela é importante e ela acaba se atrelando ao código de conduta empresarial, certo? Quando envolve aplicações sociais, financeira, contábil, certo? Por exemplo, o código de conduta, o código de melhores práticas de governança afirma que o código de conduta deve abranger ou cobrir os seguintes assuntos: cumprimentar as leis, cumprir as leis, pagamento de tributos, operações com partes relacionadas, uso de ativos da organização, conflito de interesse, informações privilegiadas, política de negociações das ações da empresa, processos judiciais e arbitragem, delator, pagamentos ou recebimentos questionáveis ou recebimentos presentes, prevenção e tratamento de fraudes, doações, atividades políticas, direito à privacidade, meio ambiente, discriminação no ambiente de trabalho, exploração do trabalho adulto ou infantil, assédio moral ou sexual, segurança no trabalho, relações com a comunidade e uso de álcool e drogas. Gente, toda empresa ela tem que fazer campanhas, né? Tem que fazer campanhas e buscar abordar ou cobrir, de acordo com o seu código de conduta, esses 18 princípios ou assuntos, eles devem ser abordados. Vamos lá para o Gabriel Moura. Gabriel disse assim: sim, a igreja fornece cestas básicas, os CRAs em forma de outras ajudas, certo? Muito bem, muito bem. Olha a nossa querida Maria Sônia Rodrigues, de Salinas Ribeiro, né? Salinas Ribeiro do Piauí. Meu boa tarde para você, Sônia. Muito, muito obrigado pela sua presença e participação aqui conosco. E nós, Maria Sônia, estamos falando sobre o código de conduta e responsabilidade social que algumas empresas têm que ter para com a comunidade, certo? É de suma importância nesses quesitos. Então, o código de conduta, gente, cumprido nas leis e pagamento de tributos, por exemplo. Regime tributário. Vocês sabem o que são tributos? Toda empresa não pode sonegar tributos. Por quê, gente? Porque esses tributos, eles servem para pagamento de funcionários públicos, eles servem para pavimentação de uma rua, serve para a questão de segurança pública, iluminação pública. Esses tributos que são arrecadados, gente, do povo, é para ser reaplicado. Esse dinheiro é para ser reaplicado e aplicado em benefício do povo, certo? Esses tributos eles servem para isso. É tipo quando você vai morar no condomínio
você não paga uma taxa de condomínio? Essa taxa de condomínio que você paga, certo, dentro de uma empresa ou dentro de um condomínio, é justamente para poder fazer a manutenção, né, desse condomínio. É da mesma forma, fazendo uma analogia bem simples, da mesma forma que acontece com o governo. O governo ele precisa manter, certo, praças limpas, segurança, iluminação pública, tudo em ordem através desses tributos. E esses tributos, eles são obrigatórios. Os tributos devem pagar o governo de acordo com o montante. Então eu pago o governo em forma de contribuição traz esse tipo de serviço. No Brasil, gente, são 3 tipos de regime tributário: lucro real, lucro presumido e simples nacional. No Brasil, são 3 tipos de regime tributário mais adotados. Nós temos o lucro real, o lucro presumido ou simples nacional. A empresa tem que ter posturas claras em relação aos crimes contra o sistema tributário, deixando claro que a instituição não incentiva nem concorda com atos ilícitos, ainda com os agentes têm a intenção de beneficiar a empresa com sonegação de tributos. Então eu fui contratado para ser técnico em secretariado, assim como o Gabriel, assim como a Maria Sônia e o Umi. Aí de repente você pega e dá um jeitinho brasileiro de vender um produto sem nota fiscal, achando que está ajudando a empresa. Não, eu vou vender aqui para você, mas eu não vou colocar na nota fiscal. Aí o homem, né, alegre com isso, junto com o pessoal lá da contabilidade, é passado, né, para o diretor geral. Aí o diretor sabe disso, fica muito chateado. Aí eu, né, estou muito chateado com você porque você acabou sonegando tributos. Isso é ruim, gente, para as organizações, tá? Porque a multa pode ser muito maior do que nós imaginamos. A luta pode ser muito maior do que possamos imaginar. Então, gente, o Código de Conduta demonstrativo de natureza social e ambiental. Os demonstrativos de natureza social e ambiental são muito relevantes para a sociedade atual. Devem ser aprimorados e mais utilizados pelas empresas. Estamos entrando numa época onde a ética, transparência e compromisso serão tão relevantes quanto o lucro. Vocês sabiam disso, gente? Hoje em dia, gente, além de a gente não ter aquela conduta antiética em relação a sonegar impostos, nós vamos chegar a uma época desses filmes futuristas. Nós temos muitos filmes futuristas, gente, que fala sobre o fim, certo, de muita coisa, da água, né, de muita coisa, certo? Muito, muito mesmo. E sabia que daqui a um tempo vai ser tão importante, gente, as empresas trabalharem com essa transparência, com ética, com compromisso, principalmente ambiental e social, que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. As empresas devem orientar a gestão de acordo com o paradigma da responsabilidade social. Uma forma de conduzir os negócios de tal maneira em que a empresa se torne parceira e corresponsável pelo desenvolvimento social. Alguém gosta de tomar Nescau? Nescauzinho de caixinha? Alguém gosta? Alguém aqui gosta de Nescau? Alguém? Ninguém, né? Gente, vocês não gostam daquele Nescauzinho, gente? Não acredito. Gente, vocês conhecem, né? A Nescau. Ela teve, né? Ó, sim, eu gosto. A Yumi gosta. Yumi, para você ver o código de conduta da Nescau. Eu não sei se vocês lembram, a partir de 2020, certo? A partir de 2020, a Nescau começou a substituir os canudinhos de plástico por canudo de papel. Não sei se vocês viram. Todos os canudinhos da Nestlé, gente, da empresa Nestlé. Mais de 300 milhões de canudos de plásticos era produzido por ano. Presta atenção.
A Nescau, que é da Nestlé, ela produzia, Yumi, 300 milhões de canudos de plástico por ano. Então a marca assumiu o compromisso de substituir 100% os canudos de plástico de suas bebidas por alternativa de papel. E a partir do mês de dezembro, a mudança já foi anunciada. Ou seja, gente, já está com bom tempo mesmo. Como ela é uma empresa suíça, com fábrica no Brasil, certo? A companhia, ela usava 3 marcas para envasar 5 tamanhos de embalagem. E hoje ela acabou substituindo, certo? O Nescau. Então essas ações, gente, gerou um impacto positivo. Criou um sistema, certo? Que é maravilhoso, certo? Ou seja, gente, ela acabou reduzindo mais de 420 toneladas de plástico. Ela acabou reduzindo. Que essas embalagens, gente, essas tampas, tudo. Então ele foi substituindo muita coisa. Então, meus queridos alunos, é de super, hiper, mega importância quando uma empresa ela se compromete a ter essa responsabilidade ambiental e social, certo? Tem outras, eu lembro só do Nescau. Tem outras empresas aí que vocês conhecem que acabou substituindo também alguma coisa, a gente tirou de circulação. Empresas que trabalham com responsabilidade social. A Natura, nós já sabemos, né? A Natura, ela inventou o tal de refil, reaproveitamento, né, da embalagem. Você só comprar o refil. Deixa eu ver, até agora eu falei do Nescau. Até agora. Falei da Natura. O que mais, gente? Que vocês podem lembrar aí de marcas ou produtos que fizeram a diferença no nosso país em relação a colocar produtos, algo do tipo. Eu soube esse assunto de substituição de canudo. Eu ver sobre esse assunto da substituição de canudo. Beleza. Essa substituição do canudo é importante, gente. Porque a gente tem que reduzir. A Coca-Cola, ela colocou o retornável, né? Ela voltou com aquelas garrafas de plástico retornável. Só que, infelizmente, foi um fracasso. Infelizmente. Vou mostrar aqui para vocês. Houve um fracasso. A garrafa Coca-Cola, certo? A garrafa Coca-Cola retornável, tá, gente? Ela foi um dos objetivos, ó. Ela foi um dos os retornáveis da Coca-Cola. Ela é uma garrafa vazia, vai e volta, certo? É uma garrafa bacana. Ela é super sustentável, certo? Super sustentável. Foi lançada, só que as últimas pesquisas que foram feitas com a garrafa do vasilhame, ela não foi tão aderida, tá? Ela não foi tão aceita pelo brasileiro. Vocês sabiam disso? Ela não foi tanto aceita. Por exemplo, o Calil, ele não gosta de beber Coca-Cola de garrafa de plástico, aquela retornável. Ele gosta mais de vidro, aquele de vidro, tá? Eu já analisei ele aqui e eu sei, eu de vidro. Então, meus amados alunos, para ter ideia, essa foi mais adotada. Mas tu imagina, gente, quantos anos demora para uma garrafa de vidro, né, uma natureza conseguir, tá? Como é que chama? Degradar, né, a natureza, fazer a degradar. A biodegradação não existe. Não existe. Deu para entender? Então, meus queridos, acontece. Entendeu? Acontece. Deu para entender? Ou não? Então, meus amores, acontece muito isso. Então, às vezes, a Coca-Cola ela acabou fazendo o quê? Ressuscitando a garrafa retornável, agora em versão PET. Certo?
em versão PET. Apesar dela tentar promover ação para estimular o uso de garrafas retornáveis, não foi muito boa não, gente. Está fracassando. Está fracassando. Ela fez uma campanha agora, em 20 de maio de 2022, uma campanha para vocês, nós, estimular o uso das garrafas retornáveis. Entendeu? Estimular os consumidores, certo? Ela colocou a campanha Vamos Ser Diferentes, entendeu? No Parque Vila Lobos, em São Paulo. Ela fez uma campanha enorme, passou na televisão, acho que acredito que vocês nem conseguiram colocar ou ver, certo? Essas questões. As embalagens retornáveis, gente, são tão importantes na estratégia de compromisso para reduzir o mundo sem resíduos. Cada garrafa retornável pode ser reutilizada até 25 vezes, segundo a Coca-Cola. E 25 vezes. Isso, gente, acaba contribuindo para diminuir a poluição de garrafas PET no mundo. Para vocês terem ideia, se nós adotarmos essa questão da garrafa PET retornável, nós evitaríamos 1,6 bilhões de novas garrafas entre em circulação anualmente, segundo a Coca-Cola. Preste atenção. Nós contribuiríamos evitando que 1,6 bilhões de novas garrafas entrem em circulação anualmente. Ou seja, gente, beneficiando o planeta. Então, para os consumidores, seria muito bom. A Coca-Cola, isso e garante a questão da sustentabilidade. Entendeu? Então, até 2030, a segunda Coca-Cola, ela anunciou este ano, ela quer colocar 25% do volume de suas vendas de embalagens retornáveis até 2030. Ou seja, hoje só tem 16% em todo o mundo, tá? Na América Latina, gente, essas embalagens já correspondem a 34% de vendas. Mais de 1/3 do mix da embalagem da Coca-Cola é de retornáveis. O Brasil, ele tem isso. Então, vamos ajudar, gente. Vamos ter uma conscientização. Então, peguei aqui um artigo da Coca-Cola, do próprio site da Coca-Cola, e mostrei para vocês os benefícios, tá? Então, as empresas, elas precisam adotar ou ter esse tipo de código de conduta, certo? Buscando sempre a responsabilidade social, ambiental, ético, transparência, algo do tipo. Então, professor, código de conduta demonstrativo de natureza social ambiental. Existe o chamado balanço social, que as empresas elas trazem, né, como benefício e até uma vantagem competitiva para as organizações. O que seria esse balanço social? Demonstrativo, criando com o objetivo de, anualmente, as empresas publicarem dados sobre seus projetos e ações sociais, os impactos e sua relação com a sociedade interna e externa, e além de descrever a relação com o meio ambiente. Conseguiram compreender, meus amados alunos? Ou não? Conseguiram compreender? Então, essa é a relação. Então, o objetivo principal, meus amados alunos, é divulgar a gestão econômica, social da empresa, seu relacionamento com a comunidade, apresentando resultado de sua responsabilidade. Este balanço social, meus amados alunos, é um demonstrativo não obrigatório, mas é importante para a competição da empresa. Ele deve ser publicado de acordo com as normas brasileiras de contabilidade técnica. Porém, uma coisa que eu falo para vocês, não adianta as empresas fazerem de tudo um pouco. Se você, meu amado aluno, ou eu, ou Calil, ou qualquer um de nós que estamos aqui assistindo, ouvindo, participando, se a gente não tiver uma conduta de responsabilidade social, não adianta nada as empresas fazerem campanhas e mais campanhas até adotar o balanço social. Não adianta. Se o comportamento do consumidor não mudar, o mundo vai continuar, cada ano que passa, aumentando 1 grau Celsius de calor. Os gelos polares vão se acabar, os mares vão subir,
vai ter ventania, vai ter tempestade, vai ter terremotos, vai ter várias coisas. Já assistiram filmes futuristas aí na Netflix? Sobre o fim do mundo? Aí vocês viram um monte de catástrofes ambientais. Tu achas que se a gente continuar com esse comportamento, tanto meu como das empresas, vocês acham que nós vamos ter muito tempo de vida aqui na Terra? Não. Não, 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 não. As coisas podem se acabar. Entendeu? Aqueles filmes futuristas, o Eu, Robô, assisti que tem um monte de robô tomando de conta, não tem mais árvore e tudo. Olha, mamãe, era uma floresta. Os filhos olhando. Olha, mamãe, que animal é esse? Ah, é um animal tal. Ah, eu nunca tinha visto. Lindo. Não existe. Vocês podem observar que já existem muitos animais em extinção no nosso planeta. Animais nos quais vocês chegaram a ver e não existe mais. Entendeu? A caça predatória, entendeu? Às vezes sem necessidade, faz extinguir. Aqui em Manaus, tinha uns pessoal que fazia caça de onça pintada, só para caçar. Acabaram circulando nas redes sociais algumas caças. Sou contra, gente. Contra demais isso aí. Entendeu? Então, às vezes, por isso que existe alguns lugares que existe grande reserva ambiental para ser protegida. Entendeu? Uma grande reserva ambiental. Então, nós temos que tomar essa conscientização, essa conduta. Ok, meus amados? Então, demonstrativo de natureza social, ela tem a questão do balanço social, onde vai ter a receita, onde vai ter os indicadores sociais. O que significa isso, esse balanço nas empresas? O que significa? Qual a importância? Como eu falei para vocês, não é obrigatório, tá, gente? Ter, mas algumas empresas elas estão adotando esse tipo de conduta para poder atrair novos investidores, pessoas. Existem investidores que têm conscientização ambiental, existe sim. Ah, só vou investir numa empresa X, por exemplo, indicadores econômicos, faturamento bruto, receita líquida, resultado operacional, os impostos, contribuições, indicadores sociais, investimento em alimentação, saúde, segurança no trabalho. Por exemplo, tem empresas como a Natura, tem empresas que lá, Calil, que eles colocam creches para os funcionários. Por exemplo, tem uma grande empresa, tem creche. Isso é um indicador social interno, que algumas empresas têm esse tipo de conduta que aumenta a motivação. A Natura é enorme o espaço lá da creche. É enorme, enorme. Ou seja, na Nubank, em São Paulo, tem um espaço só para pet. Você, Calil, que gosta de 2 cachorrinhos, você não pode deixar o seu cachorro sozinho, porque ele fica com depressão, não sei se você sabe disso. Aí você tem que levar para o trabalho. Tem um espaço pet. Lá na Nubank, você pode deitar na rede, se tiver a fim de... Ah, hoje eu não vou trabalhar não, vou deitar na rede. Então, isso é um indicador social que acontece dentro da empresa. Rapaz, isso é show de bola. Você na hora do almoço, comeu aquele cozidão com farinha de puba e aquele tutanozinho com pimenta, entendeu? Aí dá aquela mocoronha, não sei se você já ouviu falar, Gabriel Moura. Mocoronha, bateu, eita. Aí o piauiense, não sei se vocês são assim, mas nós, piauiense, quando a gente acaba de almoçar, a gente gosta de botar o travesseiro no chão e deitar no chão. Chãozinho frio. Não sei se você já viu essa história. Hoje que a população quase não fazem mais isso, mas acontece muito, bastante, essas questões. Certo? Indicador social, indicador ambiental, indicador de corpo funcional e outras informações de suma importância, tá? É muito importante essas questões que está sendo colocada aqui para vocês, meus amados alunos. Importante, 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 que vocês nem imaginam o quanto é importante esses indicadores, certo? Então, meus amados alunos, vamos começar a perceber a importância desses indicadores, certo? A importância desses indicadores. Então o que nós temos que fazer, meus amados alunos? Essas questões, elas são importantes para que a gente possa entender esses fatos, certo? Esses fatos. Entendeu? Esses fatos.
de importância. Então, indicadores sociais, externos, indicadores econômicos, funcionais e outras informações. Código de conduta, operações com partes relacionadas. Pessoas físicas ou empresas que possuem relação com entidades que estão elaborando. Gente, eu tenho certeza, vocês estão achando aí, se o assunto estiver chato, me digam aí que para a gente tentar melhorar, tá, meus amados alunos? Então, partes relacionadas. Pessoas físicas ou empresas que possuem relação com a entidade que está acontecendo suas demonstrações contábeis. São capazes de influenciar nas transações. Ok, meus queridos? Ó, são exemplos de parte relacionada. Pessoa física. Pessoa física. Determinada pessoa gestora de uma empresa faz transações comerciais com outra empresa cujo principal acionista é um membro familiar. Pessoas chaves e membros próximos da família. São exemplos de parte relacionada. Tá? Pode, dentro do código de conduta, acontecer isso? Pode. Certo? Algumas empresas acontece. Pessoa física, jurídica. A pessoa A tem 55% das ações da pessoa B, portanto, são parte relacionada. Um exemplo, para vocês conseguirem compreender. Então, contratos e transações, elas se referem a quê, professor? A operações de compra, venda, emprestar, tomar emprestado, remunerar, prestar ou receber serviços, dar ou receber em consignação, exercer opções, distribuir lucros. A definição das normas de conduta e seus princípios que regem as relações com as partes relacionadas em relação ao contrato e transações. São aspectos relevantes do código. Por exemplo, gente, a companhia ela poderá realizar operações com partes relacionadas, desde contratadas em condições de mercado, ampliando-se os membros principais, procedimentos que norteiam negociações feitas pela companhia, conforme descrito no Código de Ética e Conduta da Companhia. Então, meus amados alunos, tudo, se vocês observarem, tudo que está sendo explicado aqui para vocês, tudo tem que existir um código de ética. Um código de conduta. Certo? Um código de conduta. Vocês estão conseguindo observar? Tudo tem que seguir um código de conduta. Assim, gente, eu consigo controlar melhor uma organização. Eu consigo, dentro de uma empresa, eu consigo, da melhor forma possível, atingir os objetivos organizacionais, onde todos e todas conseguem atingir essas questões. Certo, meus queridos alunos? Conseguiu compreender o que eu estou colocando aqui? Então, tudo, seja a parte interna, externa, relacionada diretamente ou indiretamente, ela segue um código de conduta. Deu para entender? Ou não? Para vocês conseguirem entender esse aspecto, certo? Nessas questões, essa valorização, certo? Do código de ética, dentro do código de conduta, dentro das organizações, ela é de suma importância, tanto nas partes das operações ou não. O uso de ativos na organização, professor. Eu posso usar esses ativos nas organizações. Como é isso, professor? Certo? Esses ativos nas organizações. De que forma eu posso colocar essas questões dentro do ativo? Um dos principais ativos, tá, gente? O ativo da empresa corresponde aos bens e direitos. Gente, para quem não sabe o que é um ativo, é tudo de positivo que a empresa tem. Só lembrar disso, ó, tudo que tem a receber, que a empresa tem a receber, tudo é um ativo, certo? E os bens? E os bens, seja móveis, imóveis,
O código de conduta ele pode estar diretamente ligado a esses ativos. Então, o ativo da empresa corresponde aos bens e direitos que ela possui e que pode ser convertido em dinheiro, identificar onde o recurso for aplicado. Exemplo, essas aplicações financeiras, conta a receber, estoque. É importante a empresa possuir regulamentos ou manuais e procedimento específico. Onde, por exemplo, onde é que o código de conduta pode haver dentro da área desse ativo? Por exemplo, manual de controle de estoque, manual de utilização e responsabilidade por equipamentos e outros. Por exemplo, a IUME, ela trabalha como técnica em secretariada numa escola municipal, né, no município dela. E os professores têm mania de pegar o data show, certo? O data show e o notebook, que é para uso da instituição. Só que a IUME, ela tem que seguir uma norma, uma conduta desse ativo, que esse ativo é muito importante para a organização, a escola, né? E ela pega, sabe que o data show e o notebook da escola é de responsabilidade dela. Qualquer coisa se sumir, ou perder, ou quebrar, ela vai assumir essa responsabilidade. Então, para evitar esse tipo de coisa, ela tem uma conduta. Ela pede sempre que o professor pegue esse data show, né, esse data show, esse notebook, assine o papel que pegou, entendeu? E se acontecer alguma coisa, o que acontece? A IUME tem que fazer o quê? Tem que responsabilizar o professor que quebrou. É mais ou menos essa ideia que eu estou trazendo aqui para vocês de forma bem simplória. Conseguiram entender? Então, meus queridos, deu para entender como essas questões ou não? Isso que eu estou querendo mostrar para vocês é de suma importância. Então, o exemplo, certo? A razão que nós utilizarmos essa conduta é evitar que os colaboradores e terceiros utilizem esses ativos de um modo informal. Então, tem que ser tudo formalizado. Levar resma de papel de estoque da empresa para uso pessoal em casa. Isso é uma conduta legal desses ativos? Você está gastando ativo. Comprar material desnecessário, sendo que você tem materiais necessários dentro da empresa. Estragar os materiais. Às vezes você compra um determinado material, aí esse material você acaba estragando ou desperdiçando. Então, gente, tem que ter código de conduta dentro da organização. Professor, o código de conduta para pagamento de recebimentos questionáveis ou recebimentos presentes. Código de conduta. Professor, eu trabalho como técnica em secretariado. Sou secretária. Vamos fazer o seguinte, eu sou secretária. E trabalho no gabinete do prefeito fulano do Itaú, o prefeito de Gilvan Duarte. O prefeito de Gilvan Duarte me contratou para ser secretária dele. Ele pede para mim despachar alguns documentos em relação à concessão de terras dentro dessa cidade. Aí o que acontece? Existe prazos de 10 a 15 dias para certos procedimentos burocráticos acontecer, certo? Existe. O que acontece? Você recebe presente. Olha aí, fulano, um dinheirinho aí por agilizar meu processo. Gente, isso aí é totalmente inadequado, antiético e ilegal. Você receber presentes, pagamentos ou qualquer favorecimento em relação, você está quebrando
um dos princípios da impessoalidade. Isso está previsto até no artigo 37 da Constituição Federal de 88. Artigo 37 da Constituição Federal de 88. Certo? Que fala sobre esses princípios explícitos, que é tratar todo mundo igual, sem distinção e sem favoritismo. Certo? Então, esse negócio de você desempenhar uma função e você ser agradado por aquilo, isso aí é antiético. Certo? Então, esses favorecimentos, alguém da equipe de venda tem parte do seu salário proporcionar as vendas, presenteia o telefonista. Qual será a razão? Ele direciona parte para ele os melhores clientes, prejudicando a companhia da equipe. Não pode. Às vezes acontece. Um comprador recebe um presente de um fornecedor ou um funcionário, oferta dinheiro para um funcionário público a fim de agilizar um determinado serviço ou documentação. Então, o ideal, gente, é a empresa, no seu código de conduta, definir os comportamentos que são aceitáveis ou não. E às vezes não precisam nem definir. Às vezes de cara dá para nós percebermos que esse tipo de conduta ele não é legal. Código de conduta, conflito de interesses. Conflito de interesse, quando as questões diversas, profissionais, financeiros, familiares, políticos ou pessoais podem intervir no julgamento das pessoas ao exercer suas ações nas organizações. Um exemplo de conflito de interesse: sócio que possui investimento na empresa concorrente, administrador, sócio da concorrência, profissional que possui informações confidenciais. Por exemplo, eu sou coordenador do curso de administração. Eu sou coordenador do curso de administração da faculdade X. E sou professor do curso de administração da faculdade Y. Aí, o que acontece? Há um conflito de interesse. Como é que eu sou coordenador do curso de administração da faculdade X e sou professor do curso de administração da faculdade Y? Isso não pode acontecer, porque pode existir choques de interesse. Então, é melhor a empresa definir o que pode e o que não pode. Certo? Por isso que às vezes acaba tendo conflito de interesse. Por exemplo, o conflito de interesses, elas envolvem também questões familiares. Por exemplo, eu tenho um irmão que pensa de um jeito e eu penso do outro. Aí a gente tem um negócio junto. Sempre vai acontecer um conflito. Por isso que muitas empresas não aceitam casais na empresa. Tipo, a minha esposa, filhos, trabalhando na mesma empresa para não haver conflitos. Certo? Não haver conflitos. Acontece bastante essas questões de conflitos dentro das organizações, certo? Já vi muito isso. Exemplo de interesse. Então, o sócio que possui investimento na empresa concorrente, profissional que possui informações confidenciais, estratégia da empresa, né? Membro do conselho da empresa que exerce uma função de gestão. A empresa deve definir, certo? Professor, informações privilegiadas. O insider trading, o uso de informações privilegiadas para obter lucros e vantagens no mercado financeiro. As informações privilegiadas estão relacionadas ao conflito de interesses. As empresas devem possuir forma de proibir que as pessoas que possuem informações privilegiadas as divulgarem para o mercado, obtenham vantagens. Então, tem empresas, por exemplo, se você é diretor financeiro de uma empresa e você é um dos investidores, às vezes tem empresa que proíbe. Você que exerce um cargo importante dentro da empresa, possa fazer investimento na bolsa de valores. Por quê? Porque às vezes tu tem mais informações privilegiadas sobre as finanças. Então sabe como a ação pode subir, pode descer, certo? E outra coisa, você não pode manipular o mercado. Como o homem mais rico do mundo, né? Que às vezes ele é considerado um dos maiores manipuladores de mercado financeiro, o Elon Musk, né? Elon Musk, é o dono da Tesla, pronto. Cara, algumas pessoas falam que ele, o dono da Tesla, ele é manipulador do mercado. Porque às vezes ele fala uma coisa, as ações sobem. Aí ele fala outra, as ações descem.
entendeu? Parece que é tudo pré-meditado ali, tudo planejado para ele falar. Então, um profissional com informações privilegiadas necessita ser confiável, não ter conflito de interesses, se não pode utilizar informações privilegiadas para obter vantagens, por exemplo, nas compras e vendas de ações. Um funcionário divulga para os familiares os resultados que determinada empresa irá divulgar são excelentes. É recomendado compra de ações, um exemplo, tá? Então nós temos essas questões. Código de conduta. Então, considera-se que o contrato em que uma pessoa, por liberdade, transfere seu patrimônio, bens ou vantagens para outro. Como, por exemplo, doações para políticos, prática não recomendada por muitas empresas, doações por parte de patrimônio da empresa, não considerado que faça parte de um patrimônio global composto de diversos sócios, doações e instituições de caridade, práticas que denotam responsabilidade social. Então, a política de doações de empresa deve ser clara, as diretrizes devem constar o código de conduta. Então, nós temos essas questões. A comunicação interna, ela deve ser formal ou informal, deve ser regulada, ela deve estar alinhada com a missão e valores das instituições. A empresa, pessoal, deve se preocupar com comunicações institucionais coletivas. Cuidado para não falar besteira. Então, todos os boletins, informações eletrônicas devem passar por uma vistoria. Eu trabalhava numa empresa, gente, que tudo que eu ia falar, ó, João, tu vai participar da cama com Mariano. Eu fui, certo, com a entrevista, certo, aqui em Teresina. Eu tô procurando, eu tenho o meu computador queimou, né? Eu tinha um vídeo completo. Eu tô muito, muito triste porque é um vídeo que eu estava na cama com o Mariano, sem cortes, tá? Não sei se vocês já ouviram falar dele. E logo a minha empresa falou, ó, cuidado para não falar isso, não fale nada sobre política, não fale nada sobre religião. Foi logo falado, né, para mim passar dessas informações. Então as comunicações institucionais, você foca só nesse X assunto. Não vai falar, desviar assunto para outras questões. As comunicações institucionais direcionadas externas, como memorando, comunicados, convocatório, cartas oficiais, tudo tem que ser oficializado, certo? Existe a chamada redação oficial, tá? Que vocês precisam aprender. Comunicações não institucionais internas. Então, se vocês quiserem aprender, tem que saber enviar um e-mail, tem que saber fazer um mural eletrônico ou físico, mensagens pessoais, redes sociais internas. Tudo isso, meus amados alunos, vocês têm que procurar fazer, certo? Então, pensar antes de agir, certo? Pensar antes de agir, escrever, tudo calculado, certo? Em seu tempo e trazer nessas questões. Delator. O whistleblower, né, que consiste, né, não sei muito bem inglês, mas é mais ou menos essa ideia aí, consiste na pessoa em que informa as instâncias competentes sobre as atividades ilegais, instâncias competentes, imorais, desvio de conduta por parte das pessoas, certo? As denúncias, as pessoas acabam fazendo denúncia. Algumas empresas têm aplicativos, tá? Para fazer esse tipo de denúncia, Yumi Tavares. Várias. Na minha empresa XY que eu trabalho aqui, em Teresina, ela tem um aplicativo de forma anônima para que a gente possa utilizar essa questão de ser delator, certo? Para saber se aquela pessoa realmente ela está seguindo as normas padrão da empresa. Prevenção e tratamento de fraude, gente. Definição. Ação de uma a mais pessoas, ou seja, colaborador, membros da administração, responsáveis pela governança, que envolve dolo para obter vantagem legal, furto, apropriação indébita, não reembolsar o dinheiro de viagem, desvio financeiro, sabotagem, desperdício. O cara pega uma determinada diária para gastar numa viagem que ele te deu, aí tu pega e fica
com o dinheiro da empresa. Tem gente que acaba indo para casa de parente. Não, eu vou para casa de um parente meu lá em... Ó, por exemplo, eu ganhei uma diária e vou lá para a cidade do Gabriel Moura. Chegando lá, o Gabriel, deixa eu ficar na tua casa, cara. Aí eu pego o dinheiro da diária e junto com o Gabriel, divido o dinheiro com o Gabriel e faço uma nota fiscal falsa, dizendo que eu me hospedei em determinado só para conseguir a dinheiro, né, da empresa. Desvio financeiro, sabotagem, desperdício voluntário, desperdiçar alimento para fazer uma compra infracionada, entendeu? Atenção, as fraudes não se limitam àquelas que afetam o cofre da empresa, elas podem acontecer entre clientes, fornecedores. Lembrando, gente, fraude ela pode acontecer em todos os aspectos. E para finalizar sobre a fraude, evite fraude, deve ser eficaz no sistema, tá, gente? Cuidado. Nós devemos, dentro do código de conduta, abandonar totalmente essa questão de ser antiético. E nós devemos abordar procedimentos que façam com que a nossa empresa, até nossa conduta, seja vista de bons olhos. Então, tem que ter uma prevenção de tratamento, certo? Tem que ter uma prevenção em relação a esses tratamentos. Tranquilo, meus amados alunos? Ou não? Há alguma dúvida em relação ao que foi colocado aqui para vocês? Muito obrigado, meus queridos alunos. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula, meus amados. Tchau, tchau.